Existem histórias que o tempo não apaga, relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Prepare-se, o que você vai escutar talvez nunca mais saia da sua cabeça. Apague as luzes, coloque o fone de ouvido, e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Não sei ao certo se foi curiosidade de moleque, pura teimosia da minha parte ou uma ignorância sem tamanho sobre os perigos que espreitam no invisível. Só sei que aquela noite ficou marcada na minha memória como um susto tão profundo, um terror tão real, que nunca mais consegui me livrar dele. É um arrepio que me acompanha até hoje, principalmente quando a mata silencia demais. Meu nome é Gustavo, e essa história aconteceu quando eu tinha uns 14 anos, numa madrugada abafada e escura de agosto, lá pelas bandas de Paraíso do Tocantins, um lugar que, apesar do nome, guarda seus próprios mistérios. Eu e meu avô Manuel éramos parceiros desde sempre. Uma dupla inseparável. Ele me ensinou quase tudo o que sei sobre a roça, sobre os bichos da mata, sobre como decifrar o tempo pela cor do céu e, acima de tudo, sobre respeito à natureza, aos mais velhos e ao que a gente não vê. Vô Manuel era um homem simples, de fala mansa e poucas palavras, mas com um olhar profundo e sério que dizia mais do que qualquer sermão. Morávamos numa chácara pequena, aninhada perto de uma serra coberta de mata fechada, onde fazíamos rapadura artesanal, daquelas boas, grossas, escuras, que só de cheirar o caldo fervendo no tacho já dava água na boca. Naquela madrugada, a gente acordou mais cedo que o normal. Nem o sol tinha nascido ainda. O objetivo era levar as rapaduras fresquinhas para vender no setor Vila Regina. Era o dia da feira grande, e a avó Manuel dizia que o bom freguês chegava cedo, então a gente tinha que ser o primeiro a chegar lá, antes que a concorrência dominasse as vendas. Ainda estava um breu total quando engatamos a charrete. O cavalo, um alazão meio arisco, mas de boa índole, que a gente chamava de Dourado, parecia saber o caminho no escuro, seguindo a trilha com passos firmes. A carroça rangia devagar, num ritmo compassado, e o som das rodas de madeira se misturava de forma quase hipnótica ao barulho incessante dos grilos e aos pios distantes das corujas noturnas. A estrada era de chão batido, com sulcos profundos das chuvas passadas, cercada por mato alto dos dois lados, que formava uma parede verde escura. Logo que passamos a porteira da chácara, entramos num trecho conhecido como a Subida da Mata Fechada. Um lugar úmido, onde o sereno se agarrava no rosto da gente como uma fina camada de orvalho, e a luz fraca do nosso lampião a querosene parecia não conseguir vencer a escuridão densa, que se fechava sobre nós. Era como andar dentro de um túnel de folhas, galhos e cipós, onde o ar se tornava mais pesado. Foi ali que tudo começou. Tínhamos acabado de passar o ponto mais íngreme da ladeira, onde o Dourado se esforçava mais, quando ouvimos um assoio fino, longo, arrastado, que parecia sair do meio da mata, bem do lado esquerdo da estrada, a poucos metros de nós. Era um som estranho, quase chorado, com uma melancolia que não parecia de bicho, como se alguém estivesse tentando chamar, ou talvez lamentar. Meu corpo inteiro se arrepiou, da ponta dos pés à raiz dos cabelos. Paramos a charrete. Escutou isso, vô? Perguntei, a voz embargada pelo calafrio que me subiu. Ele não respondeu de imediato. Ficou quieto, o rosto sério, duro, os olhos fixos no breu adiante, como se tentasse decifrar a própria escuridão. Sua mão apertou o cabo do chicote, mas ele não o levantou. O silêncio que se seguiu era espesso, quase palpável. Nem o som do mato, que antes era constante, se ouvia mais. Os grilos calaram, as corujas se aquietaram. Era um silêncio antinatural, que me deixava ainda mais tenso. Eu, querendo bancar o corajoso, o engraçadinho, enchi o peito de ar e assoviei de volta, imitando o som que havíamos ouvido, com uma certa arrogância infantil. Não faz isso, Gustavo, disse o velho, com a voz firme, mais baixa, quase um rosnado de advertência. Na mata a gente não responde o que não conhece.
Tem coisa que se a gente chama, ela vem. Dei um risinho debochado, ainda achando que era medo bobo de velho. Mais alguns metros adiante na subida íngreme, outro assovio. Dessa vez, do outro lado da estrada, mais perto ainda, como se tivesse se deslocado de um lado para o outro em segundos. Deve ser bicho, murmurei, tentando me convencer e convencer a ele. Algum pássaro noturno, ou um animal se comunicando. E, teimoso que era, assoviei de novo. Igualzinho ao som que me perseguia, um desafio infantil. O velho apertou a mão no joelho, a mandíbula travada, os olhos faiscando no escuro. Percebi que ele estava genuinamente assustado. Última vez que eu aviso, Gustavo. Cala essa boca e reza em silêncio. Peça perdão a Deus e ao que quer que seja que você está desafiando. Mas o sangue de moleque é quente, e a vontade de brincar com o perigo falou mais alto que a voz da razão. Pela terceira vez, assoviei. Um assovio alto, desafiador. E foi aí que tudo mudou. De repente, um silêncio absoluto caiu sobre a mata. Não era o silêncio dos grilos e corujas, mas um silêncio mortal, opressor. Nada. Nem um farfalhar de folha. Nem o barulho do vento. O dourado, que até então parecia indiferente, parou. Empacou feito uma estátua de bronze, as patas dianteiras fincadas no chão, tremendo. O ar ficou pesado, denso, frio, como se algo invisível e gigantesco estivesse ali, bem ao nosso lado, nos observando, nos julgando. Meu coração começou a bater mais rápido, um tambor descompassado no peito, a adrenalina correndo nas minhas veias. E então, eu senti 3 golpes secos, ardidos, como chibatadas, nas minhas costas. 1, 2, 3. A dor foi lancinante, aguda, me fazendo quase ir ao chão da charrete. Gritei alto, um grito estrangulado de pavor e dor, segurando as costas com as mãos. Ai! Que foi isso? Que me bateu? Vô Manuel já estava se levantando da charrete, o chapéu quase voando da cabeça, os olhos esbugalhados no rosto marcado pelo sol, puro pavor e desespero. Segura firme, Gustavo! Gritou ele, dando um estalo com as rédeas no ar, mas não no cavalo. Dourado! Voa, bicho! Voa! O cavalo, como se tivesse entendido o desespero na voz do meu avô, arrancou em disparada, numa velocidade que eu nunca tinha visto nele. A charrete pulava no chão irregular, os potes de rapadura chacoalhavam e batiam uns nos outros, e eu mal conseguia respirar da dor excruciante nas costas. O som de um novo assovio, agora mais forte, mais agudo e aterrorizante, e o som de galhos secos quebrando na mata, nos seguia de perto, parecendo se aproximar a cada galope. Não tive coragem de olhar para trás. O medo me paralisava o pescoço. A estrada parecia nunca terminar, uma fita interminável de escuridão e pavor. Cada curva era um tormento, uma eternidade. Vô Manuel rezava alto, um terço que eu aprendi a repetir junto com ele naquele instante, uma ladainha de súplica e desespero. Suor escorria do rosto dele, mesmo com o vento gelado da madrugada cortando o ar, e a mão dele estava apertada no meu braço, me segurando firme. Depois do que pareceu uma eternidade, quando a esperança começava a esvair, vimos as primeiras luzes bruxuleantes do setor Vila Regina à salvação. Quando entramos na primeira rua de paralelepípedo, foi como se o ar ficasse mais leve, como se uma opressão tivesse sido retirada dos nossos ombros. O cavalo desacelerou, arfando, exausto. Eu desabei no banco da charrete, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, o que havia nos perseguido. Vô Manuel desceu, ainda tremendo, e me examinou as costas com a luz fraca do lampião de um mercadinho que ainda estava fechado. Tinha 3 vergões vermelhos, perfeitos, como marcas de cipó ou chicote, queimando na minha pele. 3 assovios, 3 castigos, murmurou ele, com a voz embargada, mais para si mesmo do que para mim. A mata não perdoa brincadeira, Gustavo. A mata tem seus guardiões, e eles cobram caro pelo desrespeito. Ficamos o resto do dia calados, vendendo as rapaduras com cara de quem viu coisa demais, um silêncio pesado entre nós. Nunca mais assoviei em mata fechada.
Nem por brincadeira, nem por desafio, nem por nada. Porque tem som que é chamado, e tem resposta que a gente não quer ouvir. Até hoje, se passo por aquela subida da mata fechada, na entrada de Vila Regina, só penso em abaixar a cabeça, manter o silêncio, e seguir em frente sem olhar para os lados. Porque o assobio do Curupira, ou de quem quer que fosse, ainda ecoa na minha memória. E eu sei que, às vezes, o silêncio da mata é o mais perigoso de todos os sons. Segundo relato. Eu nunca fui de acreditar muito nessas histórias de assombração, dessas que o povo conta nas rodinhas ao pé do fogão a lenha, com o cheiro de café coado no ar e o bolo de milho quente aquecendo a alma. Sempre achei que era exagero de gente antiga, dessas que moram em lugares isolados e tentam dar explicação para os barulhos estranhos da noite, pro vento que uiva, pros bichos que se movem na escuridão. Mas tudo mudou numa madrugada fria de junho, com um nevoeiro denso cobrindo o chão e o céu, quando precisei atravessar a infame ponte de pedra do Córrego Escuro, aquele trecho solitário entre o povoado de Limoeiro e a estrada velha que levava a Santa Cruz do Inhapim. Meu nome é Valmir, tenho 36 anos, e sou caminhoneiro desde os 20. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, vi muita coisa, passei por muita estrada de chão batido e asfalto quebrado. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquela noite. Naquele dia específico, eu voltava de uma entrega em Minas, com o caminhão praticamente vazio, apenas com uns poucos sacos de farinha no baú e umas caixas de ferramentas chacoalhando na caçamba. O relógio no painel marcava exatas 3h42 da manhã quando virei na estradinha de terra que levava ao sítio do meu cunhado, onde eu ia passar a noite para descansar e seguir viagem no dia seguinte. A estrada era uma verdadeira serpentina de barro, cheia de sulcos profundos e pedras soltas, flanqueada por mato fechado que parecia se fechar sobre a gente, e um silêncio espesso que pesava no ar. Eu já conhecia o trecho, tinha passado por ali algumas vezes durante o dia, mas fazia anos que não me aventurava por aquelas bandas de madrugada. Só que, naquela noite, alguma coisa parecia errada. O motor do caminhão começou a engasgar, tossindo, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais denso, dificultando a combustão. O farol iluminava a frente, mas parecia que a luz não alcançava longe, como se fosse absorvida pela escuridão. Um nevoeiro baixo e gélido se espalhava no chão, rastejando como uma criatura viva, e parecia ter saído do nada, engolindo a visibilidade. Foi quando a vi. A ponte. Aquela ponte de pedra sempre me deu um arrepio, mesmo de dia. Construída no tempo dos tropeiros, com pedras brutas e musgo esverdeado, dizem que ali morreram muitas almas, afogadas pela correnteza traiçoeira do córrego, assassinadas por jagunços, ou simplesmente desaparecidas sem deixar rastro. Ela cruzava o Córrego Escuro, que era apenas um fio d'água sob o luar pálido, um risco preto que sumia na escuridão. Mas, naquela madrugada, não era só a ponte que me incomodava com sua aura sombria. Era o que estava sobre ela. No meio exato da ponte, parado e imóvel, havia uma figura. Vestida de branco, com um véu longo e fino que ia até os pés, arrastando-se sobre as pedras. A silhueta era delicada, mas a presença era forte, quase ameaçadora. Eu freiei o caminhão com força, quase derrapando, e o veículo deu um tranco violento que me jogou para frente. A figura não se mexeu um centímetro sequer. Permaneceu ali, estática, como uma estátua de mármore. Fiquei paralisado, minhas mãos tremendo incontrolavelmente no volante, suadas e frias. Será que é alguém pedindo ajuda? Uma mulher que teve um problema na estrada? Uma carona, pensei, tentando desesperadamente racionalizar a cena, encontrar uma explicação lógica para o inexplicável. Abri a porta do caminhão devagar, com um rangido que ecoou no silêncio, e desci com uma lanterna de mão, tremendo um pouco. O ar estava gelado, úmido, com um cheiro de terra molhada e algo mais, algo que me parecia fúnebre, como se eu tivesse entrado num túmulo aberto. Dei 2 passos hesitantes, apontei a lanterna trêmula, e foi aí que eu a vi. A claridade fraca revelou o horror. A mulher usava um vestido de noiva antigo, de renda amarelada pelo tempo, manchado nas bordas por lama escura e água suja, como se tivesse sido arrastado. Os cabelos estavam soltos, longos, molhados,
grudados no rosto e caindo como cipós sobre os ombros pálidos. E ela chorava. O som era abafado, um soluço arrastado que parecia vir do fundo da água, da pedra, de um lugar subterrâneo. Era um lamento de cortar a alma, de uma tristeza que parecia eterna. Dona? Chamei, a voz falhando, hesitante. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? Ela levantou o rosto devagar, num movimento lento e perturbador. E aí eu vi aquilo que eu nunca vou esquecer. Os olhos estavam vazios. Duas órbitas escuras e secas, como se tivessem sido queimadas ou arrancadas de seu lugar, sem brilho, sem vida, apenas o oco. A boca tremia, e um fio de sangue escuro escorria do canto dos lábios, um contraste terrível com a pele alva do rosto. Ele me deixou, murmurou, com uma voz que parecia vir do fundo da água fria, de um abismo gélido, um sussurro que me gelou até os ossos. Meu corpo congelou por completo. Eu quis correr, queria dar meia volta e sumir dali, mas minhas pernas travaram, presas ao chão, sem me obedecer. Ela deu um passo em minha direção, devagar, o véu arrastando sobre as pedras úmidas com um som arranhado. O choro dela ficou mais alto, agudo, quase um grito de dor e desespero, e o ar ao meu redor ficou tão frio, tão gélido, que a lanterna em minha mão piscou e apagou de repente, me deixando na escuridão total. A escuridão me envolveu como um cobertor de breu, me cegando e me deixando ainda mais vulnerável. Não era para ser assim, ela disse, a voz agora muito mais próxima, quase na minha frente, em tom de lamúria. Eu esperei por ele, e ele não voltou. Ele me abandonou. Senti algo me tocar o ombro, uma mão fria e úmida. Virei no impulso, gritando, mas não tinha ninguém. Apenas o vazio, a escuridão e o frio. Quando olhei de novo para a ponte, a noiva não estava mais lá. Tinha desaparecido. O som do choro, porém, ainda ecoava no ar, um lamento persistente que parecia ter ficado grudado na neblina e nas pedras da ponte. Corri pro caminhão como se o próprio diabo me perseguisse, o coração batendo descompassado no peito. Bati a porta com força, quase arrebentando, e tentei dar partida. O motor tossia, negando-se a funcionar, como se o caminhão também estivesse com medo. Só depois de uns minutos de desespero, ele pegou, engasgando, e eu arranquei dali em disparada, sem olhar para trás, acelerando o máximo que pude. Cheguei no sítio pálido, suado, tremendo feito vara verde, a alma ainda gelada. Meu cunhado, o Zé, me olhou assustado, vendo meu estado. Que foi, homem? Tá branco feito um fantasma. Parece que viu a morte. A ponte, a noiva, ela tava lá, chorando. As palavras saíram atropeladas da minha boca. Ele fechou a cara, seus olhos se arregalaram, e fez o sinal da cruz, com um pavor que eu entendi. Cê viu ela? A noiva do córrego escuro. Muita gente já viu, principalmente caminhoneiros desavisados. Dizem que foi uma moça que ia se casar, vestida de noiva, e foi deixada no altar. De tanto desgosto e desespero, ela se jogou da ponte e morreu afogada. E agora volta toda noite de sexta-feira, principalmente nas madrugadas, para chorar o noivo que nunca veio e lamentar sua desgraça. Fiquei sem palavras. Durante os 3 dias que fiquei no sítio, não consegui dormir direito. O choro dela ainda ecoava nos meus ouvidos, e o cheiro de mofo e sangue parecia impregnado na minha roupa. Quando voltei para a estrada, não tive dúvida. Dei a volta por um caminho muito mais longo, um desvio de mais de 100 quilômetros, só para não passar novamente por aquela ponte amaldiçoada. Até hoje, toda vez que pego estrada de madrugada, eu rezo. Não pelas curvas perigosas, não pelos buracos na pista, mas pelas almas que ainda vagam por aí, chorando promessas quebradas e amores perdidos. E se um dia você ouvir um choro abafado numa ponte antiga, ou sentir um frio inexplicável no ar, não olhe. Não pare. Não pergunte. A noiva ainda espera, e a curiosidade pode ter um preço muito alto. Terceiro relato. Nem todo mundo acredita em mim quando eu conto essa história.
Alguns me olham com desconfiança, outros com pena, achando que é invenção de causa antigo ou fruto de uma imaginação muito fértil. Mas eu juro pela alma da minha mãe, que está em paz, que vi com estes olhos, que me assombram até hoje, o que ninguém devia ter visto. Naquele dia, o mundo parecia seguir seu curso normal, o céu estava aberto, de um azul profundo, e o sol começava a se pôr bonito, tingindo as nuvens de tons alaranjados e rosados, atrás dos morros que se estendiam no horizonte. Mas ali, nas margens úmidas e silenciosas do Rio das Pedras, eu descobri de uma forma brutal que o mundo dos vivos e o mundo dos mortos nem sempre ficam tão separados quanto a gente pensa, e que a linha que os divide pode ser muito tênue, quase invisível. Era começo de maio, e eu, um moleque ainda, tinha ido pescar com meu irmão mais velho, Djalma. A gente saiu cedo de casa, antes mesmo do galo cantar, com a garrafa térmica de café na mochila, as iscas frescas enroladas em pano úmido, as varas de bambu nos ombros e um bornal de comida caseira pendurado na cintura, rumo ao trecho mais isolado do rio, onde a mata fecha de um jeito que a luz do sol mal alcança, e o silêncio pesa no ar como um cobertor. Meu avô chamava aquele lugar de Cotovelo da Morte, um nome que sempre me intrigou, mas ele nunca explicou direito o porquê. Só dizia, com os olhos fixos no horizonte, que ali o tempo para, e um arrepio me subia pela espinha só de ouvir. No fim da tarde, com os peixes escassos e a fome apertando, Djalma resolveu seguir rio acima, caminhando pelas margens pedregosas, atrás de um cardume de curimbas que ele achava que estaria mais adiante. Eu fiquei sozinho no barranco, observando a correnteza preguiçosa do rio e escutando os sons da mata que começava a se preparar para a noite, o pio da coruja, o farfalhar das folhas secas, o coachar distante dos sapos. Foi então que ouvi um barulho estranho. Um som de pano sendo arrastado na terra úmida. Um som suave, mas que me chamou a atenção por sua estranheza, como se alguém caminhasse com um vestido muito comprido, arrastando-o pelo chão irregular. Quando olhei para o lado, em direção ao som, minha boca secou. Ali, a poucos metros de mim, no meio da vegetação, vi uma senhora magra, quase esquelética, com a pele pálida e os traços marcados pelo tempo. Ela estava vestida com roupas de linho encardido, de um branco amarelado, tão velho que parecia se desfazer em fiapos, e segurava uma trouxa nas mãos, que parecia conter algo embrulhado. Ela não me viu, ou fingiu com uma frieza assustadora que não me viu. Caminhou devagar, com passos arrastados, até uma pedra larga e lisa que ficava rente ao rio, sentou-se com dificuldade e abriu a trouxa. Dentro dela, havia o corpo de um pequeno animal, ou pelo menos era o que pensei num primeiro momento, tentando encontrar uma lógica para aquela cena bizarra. Mas, conforme ela começou a trabalhar com linha e agulha, com uma destreza assustadora, percebi que o que ela fazia não era nada comum. Ela costurava. E não como quem remenda um tecido rasgado ou costura uma roupa velha. Ela costurava a pele. Com as mãos envelhecidas e trêmulas, ela ajeitava a boca do cadáver, alinhava os olhos opacos, como se tentasse recompor uma forma que o tempo e a morte já tinham levado, devolver a vida a algo que já não a tinha. Cada ponto era feito com um cuidado macabro, com uma linha grossa e escura que parecia de sisal, e com uma agulha torta e enferrujada de mais de um palmo, que brilhava de forma estranha sob a pouca luz. Pensei em gritar, em sair correndo dali o mais rápido que minhas pernas pudessem me levar, mas minha garganta travou. As palavras ficaram presas, e um nó se formou na minha garganta. Me escondi ainda mais atrás de um cupuaçuzeiro, com as folhas largas e espessas me servindo de cobertura, e espiei, aterrorizado. Foi quando a velha começou a cantar. Uma cantiga sem letra, apenas sons guturais, que pareciam vir das profundezas da terra, numa língua que eu nunca ouvi, uma melodia que não pertencia a esse mundo. A coisa mais estranha, e assustadora, é que, conforme ela costurava e cantava, o corpo que estava em suas mãos parecia mudar. Inchava, ganhava uma cor pálida, quase cinzenta, e os dedos enrijecidos se soltavam, os lábios repuxavam como se tentassem sorrir, ou respirar. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisado, preso naquele pesadelo vivo. O sol já tinha sumido por completo, e o breu da mata começava a engolir tudo, transformando as árvores em sombras disformes, quando meu irmão Djalma apareceu, gritando meu nome, furioso por eu ter sumido. Na mesma hora, a velha parou de cantar.
Seu corpo, quase em um único movimento antinatural, virou o rosto em minha direção com um estalo seco no pescoço, como um osso se partindo. Aqueles olhos! Deus me livre! Eles não eram de gente viva. Eram leitosos, vazios, sem vida, como se tivessem sido arrancados de suas órbitas e costurados de volta ao contrário, com as pupilas para dentro. Um frio me percorreu a espinha. Ela sussurrou alguma coisa, um som que não entendi, mas que me fez gelar a alma, e se levantou com uma agilidade que não condizia com aquele corpo tão velho e magro. A trouxa, que antes parecia conter um peso, agora parecia leve como um pano seco, vazio. E antes que eu pudesse sequer reagir, ou tentar dar um passo, ela desapareceu no meio do mato fechado, como se nunca tivesse estado ali, sem deixar rastros, sem quebrar um galho, sem fazer um único som. Djalma me encontrou branco feito farinha, com a voz engasgada e tremendo da cabeça aos pés. Que foi, menino? Viu bicho grande? Alguma onça? Perguntou ele, o rosto preocupado. Não foi bicho, eu disse, com a voz falha, quase um sussurro. Foi uma velha costurando um morto. Ele ficou sério na hora. Seu olhar mudou de preocupação para um pavor profundo, reconhecendo as minhas palavras. Depois, olhou para o rio escuro, fez o sinal da cruz, com a mão tremendo, e disse bem baixo, quase inaudível, como se a velha ainda pudesse nos ouvir. A velha do Rio das Pedras. Ainda costura, então. Que Deus nos ajude. No caminho de volta para casa, com o sol já completamente ausente e a escuridão da noite nos engolindo, ele me contou que, muitos anos atrás, uma senhora chamada Severina foi enterrada viva por engano, depois de ter sido dada como morta por um curandeiro charlatão. Dizem que, quando a família desenterrou e abriu o caixão dela, os dedos estavam todos feridos, as unhas quebradas, e a boca costurada, como se tivesse sido amordaçada para não gritar. A família, desde então, ficou amaldiçoada por gerações com infortúnios. Desde aquela época, pessoas começaram a ver uma mulher fantasmagórica no Rio das Pedras, remendando os corpos que o córrego trazia, afogados, assassinados, ou simplesmente esquecidos pela vida. Como se quisesse devolver forma às almas perdidas, para que pudessem encontrar o caminho de volta. Fiquei semanas sem conseguir dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o som da agulha passando pela carne, o som do fio grosso sendo puxado, a canção vazia e gutural ecoando incessantemente na minha cabeça, me assombrando. Hoje, já se passaram quase 10 anos desde aquela noite fatídica. Mas eu nunca mais voltei pro cotovelo da morte. O Rio das Pedras ainda corre do mesmo jeito, calmo e sereno na superfície, mas eu sei o que se esconde nas suas margens, nas suas águas escuras. E se um dia você for pescar por lá, e ouvir um som de costura no meio do mato, ou uma cantiga que não parece desse mundo, não olhe. Não respire. Não faça um som. E reze para que ela já tenha terminado o trabalho daquela noite, e que você não seja o próximo remendo. Quarto relato. Não é fácil para mim lembrar daquele tempo, mesmo depois de tantos anos. Faz mais de 20 anos que tudo aconteceu, mas tem coisa que o tempo não apaga, que fica gravada na alma como uma cicatriz invisível. Eu era um professor recém-formado, cheio de esperança e idealismo, com a cabeça fervilhando de planos para transformar a vida dos meus alunos. Aceitei, então, uma vaga temporária numa escola rural, um local que me parecia isolado e promissor, no Morro do Caboclo, um vilarejo esquecido no interior do Tocantins. Era uma escola pequena, de paredes brancas descascadas pelo sol inclemente e janelas azuis com a pintura enferrujada, cravada no meio de uma paisagem seca e silenciosa, onde o cerrado se estendia até onde os olhos alcançavam, sob um céu imenso e sem fim. Cheguei num final de tarde quente, com o ar ainda vibrante do calor do dia. O céu alaranjado cobria todo o campo, pintando uma tela de tons que pareciam calmos e convidativos. Fui recebido pela diretora, Dona Jurema, uma senhora rígida, de voz baixa que mal se ouvia, e modos apressados, como se estivesse sempre com pressa para fugir de algo. Ela me levou até a sala dos professores, um cômodo simples e empoeirado, me apresentou aos colegas, todos muito calados,
com olhares evasivos que me incomodaram, e, por fim, me entregou um molho de chaves da escola. Só não mexa no porão, disse ela, com um rosto sério, sem um traço de brincadeira, e os olhos fixos nos meus. Ele está trancado, e deve continuar assim. Por favor, não o abra. Na hora achei estranho, claro. A recomendação veio acompanhada de um ar pesado, de um segredo não dito. Mas eu estava tão ocupado com a mudança, com a papelada da minha nova vida e com os planos de aula que ainda precisava organizar, que deixei a estranheza de lado. A escola tinha apenas 3 salas de aula e funcionava num prédio muito antigo, que já fora sede de fazenda, daqueles com uma arquitetura pesada e um porão de pedra e madeira, típico das construções coloniais. O piso de madeira estalava sob os pés a cada passo, e as janelas batiam com o vento mais fraco, criando uma melodia fantasmagórica. À noite, o lugar era um deserto total, sem vizinhança próxima, sem barulho de gente, sem luz, apenas a escuridão do campo que engolia tudo. Com o passar dos dias, comecei a notar algumas coisas que não batiam, pequenos detalhes que, somados, formavam um quadro inquietante. A criançada, com sua inocência e sensibilidade, evitava a todo custo passar pelo corredor do fundo, onde ficava a porta do porão. Alguns, mais religiosos, faziam o sinal da cruz ao passar por ali, em um gesto de proteção. Outros, mais atrevidos, cochichavam coisas estranhas entre si, com olhares assustados direcionados à porta. Um dia, uma menina de olhos grandes e curiosos, chamada Laís, que era uma de minhas alunas mais quietas, me disse, com a voz baixa e tremula: "Professor, se o senhor ouvir batida de dentro do chão, não responde. É ele. Não responde." Pensei que fosse apenas coisa de criança, dessas lendas urbanas que nascem em todo colégio antigo, ou fruto de alguma história que as avós contavam. Tentei ignorar, mas o aviso ficou martelando na minha cabeça. E então, os ruídos começaram. Nas noites em que ficava corrigindo provas, sozinho na escola depois das 6 da tarde, quando a escuridão caía e o silêncio era quase palpável, ouvia o som vindo de baixo, do porão, toque, 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 como se alguém batesse levemente na madeira por dentro do chão, um som abafado, mas persistente. Às vezes era mais forte, como murros abafados, golpes secos contra a madeira velha. Uma vez, o barulho foi tão alto que sacudiu a escrivaninha onde eu estava sentado, derrubando meus papéis. Comentei o ocorrido com Dona Jurema, esperando alguma explicação ou, talvez, que ela mandasse alguém verificar. Ela apenas me olhou firme, com aquele olhar que parecia carregar o peso do mundo. "Finja que não ouviu", disse ela, com a voz quase inaudível, e virou as costas, encerrando o assunto. Naquela noite, sonhei com passos arrastados no escuro, pesados, que pareciam vir do porão. Sonhei com vozes fracas de crianças chorando, pedindo ajuda. Acordei suando frio, o lençol grudado no corpo, o coração batendo descompassado. Algo naquela escola estava errado. Muito errado. Um sábado, decidi ficar após o expediente para organizar alguns papéis importantes. A escola estava deserta, com um silêncio que me parecia mais pesado que o normal, e o sol já se punha, tingindo o céu de tons avermelhados, quando ouvi novamente os ruídos. Mas dessa vez, ouvi também vozes. Fracas, distorcidas, quase inaudíveis, como lamentos vindos de um lugar muito distante, mas que pareciam se aproximar. Aproximei-me do corredor do fundo, sentindo um arrepio gélido percorrer minha espinha, e parei em frente à porta do porão. Era uma porta de madeira velha, gasta pelo tempo, com uma grande tranca de ferro enferrujada e um cadeado grosso que parecia nunca ter sido aberto. Fiquei parado ali por minutos que pareceram uma eternidade, sentindo a pele arrepiar e os cabelos da nuca se eriçarem. De repente, 3 batidas fortes e secas soaram do outro lado da porta, um barulho que fez a madeira tremer e as pedras da parede vibrarem. Bum! 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 Dei um pulo para trás, quase caindo. A chave da escola, que eu segurava com força, tremia na minha mão. Foi nesse momento de pavor que percebi um detalhe que antes me passará despercebido. A chave que eu usava para trancar e destrancar a escola tinha uma argola com 3 chaves, e uma delas era visivelmente diferente, antiga, com dentes tortos e um formato peculiar. Será? Será que era a chave do porão?
Respirei fundo, tentando acalmar meu coração que batia como um tambor no peito, e, contra todo o bom senso e a intuição que me dizia para fugir, encaixei a chave no cadeado do porão. Ela girou com dificuldade, rangendo, enferrujada, e a tranca caiu no chão com um baque seco. O cheiro que saiu de dentro me fez recuar instintivamente, um misto pútrido de mofo, coisa podre, terra úmida e suor envelhecido, um odor que me causou náuseas. Desci 2 degraus de pedra, com o coração na garganta, e iluminei o interior com a lanterna do celular. O porão era estreito, claustrofóbico, com paredes de pedra bruta e terra batida no chão. No canto, havia carteiras escolares antigas empilhadas, enferrujadas e carcomidas, quadros de giz cobertos de poeira e teias de aranha, e algo mais. Vi desenhos riscados no chão, círculos estranhos, cruzes distorcidas, e palavras que não entendi, escritas em uma língua que não parecia humana. E manchas escuras, com um tom de ferrugem, como de sangue antigo, nos cantos das paredes de pedra. No fundo, encostada numa parede, uma cadeira de ferro enferrujada com cintos de couro presos nos braços, como se fosse um instrumento de contenção. Aquilo não era normal. Aquilo era perturbador. Ao tentar sair, sentindo o pavor me dominar, senti um bafo quente fétido atrás de mim, que me causou arrepios. Virei depressa, num impulso, mas não tinha ninguém. Apenas o vazio. Mas a lanterna do celular piscou, e as luzes da escola, que estavam acesas, apagaram-se completamente, me deixando em escuridão total, imerso no breu do porão. E então, ouvi uma voz fina, infantil, mas com uma doçura macabra, sussurrar no meu ouvido, tão perto que senti o ar frio em minha pele. Você viu, você veio, agora você viu. Gritei, um grito estrangulado de pavor, tropecei nos degraus e subi correndo, sem olhar para trás. Tranquei o porão no desespero, com o cadeado que havia caído, e fugi da escola, correndo sem parar até chegar à minha pequena casa. Na segunda-feira, fui até Dona Jurema, decidido a confrontá-la, a exigir respostas. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me encarou com seus olhos frios e disse, com a voz carregada de resignação e um conhecimento sombrio: agora que abriu, ele vai querer sair de novo. Ele vai atrás de você. Ela me contou a verdade, ou ao menos parte dela. Décadas antes, quando a escola ainda era administrada por um outro diretor, houve um aluno problemático. Um menino calado, introspectivo, que via coisas que ninguém mais via e dizia falar com vozes do chão. Acusaram-no de praticar feitiçaria, de ter enfeitiçado colegas, de trazer o mal para a escola. A história terminou em tragédia. O menino desapareceu. Dizem que o trancaram no porão, para que não contaminasse os outros alunos, e o deixaram lá, e nunca mais saiu. Seu espírito ficou preso, procurando uma saída, uma vingança. Desde então, qualquer tentativa de abrir aquela porta, de se aproximar demais do segredo, terminava em pesadelos terríveis, loucura para quem ousava desvendar, ou até mesmo morte misteriosa. Eu pedi transferência naquele mesmo dia, sem pensar 2 vezes. Nunca mais voltei àquela escola amaldiçoada. Mas carrego comigo as marcas daquela noite. Às vezes, quando tudo está em silêncio absoluto, e o ar parece mais frio, ainda ouço o som. Toque, toque, toque. Como se alguém, bem abaixo dos meus pés, ainda tentasse sair, batendo de dentro do chão, esperando ser libertado. E eu rezo para que nunca mais encontre sua saída. Essas histórias que ouvi e vivi ainda me assombram. O sertão guarda segredos, e nem todo silêncio vem da paz. Às vezes, é só o medo se escondendo nas frestas. Se você tem um relato sobrenatural do interior do Brasil, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, no Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sino. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz.